Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos alimentos mais amados e diversos do mundo, o queijo. A ideia aqui é desvendar como é que uma coisa tão simples como o leite se transforma em uma infinidade de sabores e texturas. Uma verdadeira jornada que vai do pasto até o prato. Para muita gente, a história toda começa exatamente assim, né? Com uma tábua de queijos. Olha que coisa linda. Uma diversidade de sabores, de texturas, de cheiros, tudo junto. Mas a grande pergunta é: como é que se chega nessa variedade toda? Então, como é que um ingrediente só, o leite, consegue virar tudo isso aí? A resposta, olha, é uma história sensacional que mistura ciência, história e, quem sabe, um acidente de percurso que deu muito, muito certo. Vamos descobrir isso juntos. Para a gente entender o queijo de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Mas é voltar muito, viu? Coisa de milhares de anos atrás, numa época sem cozinha moderna, sem geladeira, nada disso. A gente até tem evidências arqueológicas, né? Que mostram que já se fazia queijo lá na antiga Suméria, no Egito. Mas a descoberta mesmo, o clique inicial, provavelmente não foi nada planejado. A lenda é ótima. Diz que o mercador estava lá, cruzando o deserto, e levava leite numa bolsa feita de estômago de animal. Aí já viu, né? O calor, o balanço da viagem, tudo isso junto com as enzimas do estômago fez o trabalho. Quando ele chegou no destino, o leite tinha se separado em duas partes, uma massa sólida e um líquido ralo. Essa transformação, essa é a tal da coagulação, é o momento mágico em que o leite deixa de ser líquido e vira sólido. E esse é o princípio fundamental por trás de todo e qualquer queijo. É o primeiro passo, o mais importante de todos. Então, partindo daquele acidente no deserto, o que a gente tem hoje é uma arte, um processo super meticuloso que evoluiu ao longo dos séculos. Vamos dar uma olhada nas etapas que são a base de tudo isso. E o mais incrível é que não importa se é um brie super macio ou um parmesão daqueles bem duros, todo queijo passa, de uma forma ou de outra, por estas 7 etapas. Cada uma delas é uma oportunidade para o mestre queijeiro colocar a sua assinatura e criar algo único. Ok, mas aí fica a pergunta: se as etapas são basicamente as mesmas, de onde vem essa variedade toda? Bom, o segredo está justamente aí, em como os queijeiros interpretam e, por que não, brincam com essas regras. Vamos começar por uma família bem famosa, os queijos de maturação mole. A gente está falando do brie, do camembert, aqueles conhecidos pela textura super cremosa e por aquela casquinha branca, veludada, que o pessoal chama de casca florida. E olha que interessante a diferença entre os dois. Uma simples mudança na etapa da modelagem, o tamanho da forma, cria dois queijos distintos. O brie é maior, então o sabor fica mais suave, amanteigado. Já o camembert, por ser menorzinho, tem um sabor mais intenso, mais terroso, que lembra até cogumelos. Agora, mudando de família, vamos para os queijos azuis, aqueles de sabor bem marcante, intenso. E a pergunta que não quer calar: como é que eles ganham aqueles veios azuis tão característicos? O segredo é genial na sua simplicidade. Basicamente, o queijo é perfurado para poder respirar. Isso mesmo, uma intervenção deliberada na etapa de maturação permite que um tipo especial de mofo faça sua mágica. Funciona assim, ó. Agulhas criam pequenos canais de ar dentro do queijo. O oxigênio entra por ali e circula. Aí, um mofo especial, o penicillium, que já tinha sido colocado na receita, começa a crescer nesses caminhos de ar. E é justamente esse crescimento que cria os veios azuis e dá aquele saborzão forte que a gente conhece. E quando a gente fala dos queijos duros, como o parmigiano reggiano, a história é outra. Aqui, a diferença está no tempo, na pressão e, olha esse número, numa quantidade absurda de leite para fazer uma única peça. Sabe aqueles pontinhos crocantes que a gente sente num bom parmesão? Aquilo ali não é sal não, são cristais de sabor. Durante a longa maturação, aminoácidos se juntam e formam esses cristais, que são um sinal delicioso de que o queijo foi bem maturado e desenvolveu um sabor super complexo. Bom, agora que a gente já desmontou o processo de fabricação, vamos fechar esse ciclo. Vamos falar sobre como aproveitar ao máximo o produto final na hora de consumir. Isso é super importante. Queijo é um alimento vivo, então nada de embrulhar em filme plástico, viu? Ele precisa respirar. O ideal é usar papel manteiga ou encerado. Guarde na parte menos fria da geladeira, que costuma ser a gaveta de legumes. Ah, e uma dica: queijos de cheiro forte, como os azuis, embrulhe bem separado, senão o aroma passa para tudo que está em volta.
E para servir, o grande segredo é tirar o queijo da geladeira um pouco antes, de meia hora a 1 hora. É na temperatura ambiente que ele solta todos os aromas e sabores. E na hora de montar a tábua, usar facas diferentes para cada textura e organizar os queijos do mais suave para o mais forte faz toda a diferença na experiência. E com isso, a gente volta ao ponto de partida. Só que agora, olhando para essa mesma tábua, a gente não vê só um monte de queijos diferentes. A gente vê histórias, vê técnicas, vê tradições. Cada pedaço tem um porquê de ser como é. Então fica a pergunta, né? O que será que vai ter na próxima tábua? Cada pedaço ali é uma escolha. É o final de uma longa jornada que começou lá no pasto e terminou de um jeito delicioso no prato. E sabendo de tudo isso, a próxima escolha pode ser ainda mais interessante.